Eu fui descobrir que os meus antepassados benziam no dia da morte do meu bisavô, quando eu fui no velório dele e eu encontrei o tercinho da minha bisavó Rosário. E fui perguntar para minha avó de quem que era aquele tercinho cor-de-rosa, e a minha avó, mãe do meu pai, disse que era o terço que a minha bisavó benzia. E até então eu não sabia da história de benzedeiras da minha família. Depois fui descobrir que a mãe dela, minha tata Rita, também era benzedeira indígena. A minha bisavó também era benzedeira. Hoje eu me entendo como benzedeira, hoje eu sou uma benzedeira, apesar de não cumprir o arquétipo, mas eu sou neta, eu sou bisneta, eu sou tataraneta e devo ser trisneta, quadraneta, porque a minha tata aprendeu com alguém. Eu tenho tentado entender esse benzimento como uma prática ritual que contempla 3 ações gerais, né, e são elas abençoar, bendizer e curar, né, junto com ações específicas. Isso engloba gestos, palavras, intenções também. Então eu entendo, né, que esse fenômeno ele vai muito além da religião. Todo mundo tem uma experiência com benzimento no Brasil, todo mundo tem uma vizinha ou conhece alguém que foi ou que é benzedor, todo mundo já foi na benzedeira. Existem muitas formas de aprender a benzer. E existem, hoje em dia, escolas de benzimento, né? Eu acho que um exemplo mais conhecido, assim, que está mais presente nas redes sociais é o da Florescer Bento, que é uma benzedeira jovem, né? E que se enxerga como uma facilitadora desse processo de aprendizado. Eu não tenho muita memória de benzimento na minha família quando criança, mas eu acredito que a minha bisavó, ela devia me benzer escondidinha, assim. E aí depois que eu fui começar a perguntar e cavucar, e aí eu sabia como que ela benzia, eu comecei a aprender como ela benzia com as pessoas que a conheceram. Ela benzia com uma faca riscando o chão do sítio, ela benzia com um terço, levando uma criança que estava chorando muito para dentro, ela entrava no quarto com um terço e ela saía com aquela criança dormindo. Então, para além da função de benzedeira, ela cuidava muito daquela comunidade, fornecia comida, água, abrigo, o que fosse necessário. E ser benzedeira era só uma consequência da bênção que ela sempre foi. Pensando nas raízes históricas do benzimento, eu vejo que essas raízes se emaranham às raízes do que a gente entende como Brasil. E aí eu acho que essa perspectiva histórica, né, ela ajuda a entender tanto a forma como elementos da matriz ibérica são incorporados por essa tradição, mas também elementos de outras matrizes como a indígena e a africana. O povo brasileiro é mestiço desde o seu começo. Quando a gente fala da matriz europeia, tem a predominância do português. Mas durante parte da nossa história, do período colonial, também outros povos europeus de alguma forma aportaram e deixaram suas marcas aqui. Quando a gente fala da matriz indígena ou da matriz africana, aí tem uma pluralidade. É preciso olhar para ela como bloco, mas também buscar a capilaridade, a singularidade que cada africano escravizado trouxe do seu local de origem, das suas tradições, dos seus costumes, da sua história. E a mesma coisa dos povos indígenas. E é no encontro das 3 que nós temos o que somos hoje. Um encontro, ora pela dor, ora pelo convívio, ora pela necessidade. Porque quando acontece esse fenômeno chamado Brasil, que é essa chegada dos portugueses já com os indígenas aqui, e trazendo, né, essa cultura afro, essa cultura negra, e dentro disso dominando todas essas culturas, essas 3 raízes, esse tripé, cada um deles já tinha sua forma de benzer.
o benzimento como um fenômeno brasileiro, né, ele obviamente não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas no Brasil ele ganha especificidades muito ligadas a essas matrizes culturais que formaram a nossa sociedade. Então, quando isso acontece, essa fusão de culturas acontece. De ter culturas muito fortes no ato de benzer, isso já diz pra gente que o benzimento é puramente nosso. É bem brasileiro isso. Eu não conheço um benzedor dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, mas eu já ouvi falar muitos na África e muitos no Brasil. Então, tá totalmente ligado com a nossa cultura. E também a gente olhando, né, para a nossa história mesmo, sem contar a origem do benzimento, toda cidadezinha que se formou tinha lá uma benzedeira, a gente sempre ouve falar de pessoas que foram importantes e daí tinha algum pezinho no benzimento. Né, igual eu vejo muito a questão da minha avó, por exemplo. Ela morava lá no Maranhão. Não tinha nada. Você tinha as coisas históricas acontecendo, só que lá no Maranhão, gente, era a pessoa que estava com tal coisa, me benze. Tinha um time de benzedeiras e tinha ali todo um pessoal fortalecido para fazer isso. Que eram pessoas que vinham do interior, que não tinham acesso ao hospital, muitas não tinham acesso à educação. Então, eu acho que é pra gente sempre lembrar das raízes da nossa história. Não perder de vista que essa é uma tradição extremamente importante para a identidade cultural brasileira, né? É um fenômeno extremamente representativo que tem diferentes nuances, né? Conforme as regiões, conforme as pessoas que praticam. A minha última memória que eu tenho com a minha bisavó é a gente colhendo figo, e foi quando ela me fez uma pergunta, que eu acho que foi a última pergunta que ela me fez, que era se eu sabia o que era amor. E ela falou: amor é um dom, você só ama alguém porque você tem a capacidade de enxergar uma coisa invisível no outro, que ninguém mais vê, por isso que você ama. E aí foi quando ela me ensinou que o caminho do acolhimento é o caminho do amor. A pessoa que se sente acolhida, ela se sente amada. E a pessoa que se sente amada, ela se sente empoderada para resolver as suas próprias questões. E quando eu começo a me perder, eu lembro dos olhos dela. O benzimento me trouxe a possibilidade de reencontrá-la de outras formas. Na nossa cultura, a gente está muito acostumado a ver uma senhorinha muito velhinha, com o tercinho na mão, o raminho de arruda atrás da orelha, e daí se alguém vira e fala assim, já aconteceu, né? Alguém virar e falar assim, nunca mais vi uma benzedeira, ou algo parecido, e alguém virar e falar assim, mas o Alê benze, daí tipo, como? O Alê, 20 e tantos anos, ele vai benzer? Eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio é a gente lidar com esse estereótipo do benzedor, da benzedeira, né? Porque existe, como a benzedeira, ela também, o benzimento, no geral, também é uma forma popular, tradicional, né? Quando você fala de benzedeira, para qualquer um do Brasil, por mais que não conheça, você tem aí no inconsciente popular alguma figura. Então, quando você fala isso nos lugares, geralmente as pessoas acham que é uma brincadeira, ou não levam muito a sério, ou dá pra ver que elas não levam a sério durante o benzimento mesmo.
Então, isso ainda é um desafio, assim. Você fala assim, eu sou benzedeira. Olham pra mim e falam, como é que você é benzedeira? Tatuada, nova. Você não é benzedeira. É a primeira coisa que as pessoas viram e falam. O imaginário do benzimento no Brasil, ele está muito pautado por essa narrativa folclórica, né? Por uma senhorinha de idade católica que benze na roça, né? E hoje em dia isso não faz tanto sentido. Tem muita gente jovem que de fato assumiu um compromisso de fazer esse resgate, né? De fazer essa ponte entre o passado, o presente e o futuro, né? Pensando em o que vai virar essa prática? Eu vou para um bar com os amigos, tomo uma cervejinha, né, assisto série ou não, ou vou para balada ou não, enfim, isso não interfere no benzimento que a pessoa faz. Ser um benzedor é uma das facetas minha, umas facetas de qualquer outro benzedor jovem que está por aí, né? Essa questão do preconceito é disseminar. Eu posto muito na internet, no Instagram, porque eu costumo falar, tem benzedeira nova na terra, sim, senhor. Eu passei por um trauma muito grande, onde ele fez com que todo o meu padrão de crença caísse por terra. E aí eu falei, bom, não faz sentido continuar. Tudo isso que eu aprendi não bate com o que aconteceu. E aí então foi quando eu fui pro xamanismo, fui pra bruxaria, fui pra fraternidade branca, pro hinduísmo, pro budismo, fui pra Seishinoye, fui pra Umbanda, fui um pouquinho só pro candomblé. Foi quando eu me questionei e pensei, posso ficar numa religião só? Posso ficar em várias? Porque eu gostei tanto daquele detalhe, eu gostei tanto desse incenso no budismo, mas eu gostei tanto do terço na católica, mas eu gostei tanto da guia na Umbanda, eu não posso fazer o meu cantinho? E aí foi quando eu comecei a pegar esses elementos que me faziam bem e colocar dentro da minha vida, colocar dentro da minha vivência. Há sobreposição em alguns aspectos do europeu, do português católico, que controlou e determinou os rumos do Brasil durante boa parte de sua história, mas isso não foi suficiente para conter a força da existência africana e indígena nessas terras. Então, seja pela força da resistência, pela necessidade, pela permanência, essas matrizes atravessaram o determinismo europeu. Desde o período colonial, essa prática ela foi incorporando um repertório que vem da tradição ibérica, né? Mesinhas, conjuros, simpatias, feitiços, né? Mas no Brasil, o que dá o tom são as tradições indígenas e africanas, né? Meu benzimento ele nunca é igual um ao outro. Tenho lá algumas coisas específicas que sempre estão lá, mas no geral ele muda bastante. Eu agrego coisas da Umbanda, agrego coisas da Igreja Católica. Então, claro, tem os elementos do catolicismo, né? Eu benzo em nome de Nossa Senhora, do Menino Jesus, dos santos católicos, mas também benzo, né, com algumas tradições da cultura, né, afro-brasileira, da encantaria do Maranhão, né, dos muraquitãs do Amazonas, dos pretos velhos da Umbanda, dos caboclos, né, dos seres de luz do espiritismo. O que eu acho uma coisa muito legal do benzimento é os vários jeitos de benzer com vários objetos, com várias plantas e os modos diferenciados de benzer, as rezas. Eu acho bem legal essas partes. Eu sempre benzo na força de alguém, de alguma entidade, que pode ser de qualquer um dessas vertentes religiosas,
e sempre vou usar alguma coisa, algum instrumento em específico. Eu posso usar o maracá do xamanismo, eu posso usar o cachimbo da Umbanda, eu posso usar o terço da Igreja Católica. Tem gente, eu não posso benzer ainda com isso, mas tem gente que benze com tesoura. Tem gente que benze com faca. Tem gente que benze com linha. Tem gente que benze com pena de animal. Eu acho isso muito legal. Tem gente que benze com terço. Eu acho isso fascinante. Quando eu era muito criança, eu acabava indo para a igreja ou indo para um centro kardecista com a minha avó. E hoje, olhando para trás, foi ela que me ensinou que está tudo bem a gente acreditar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não preciso acreditar naquilo que só o meu está certo, né? Quando eu era muito criança, nasceu um cobreiro aqui no meu pulso. Era uma mancha. E aí minha mãe olhou e falou, vamos levar na Dona Virgínia. E aí a Dona Virgínia, sem estar incorporada, nada, veio, pegou tinta, caneta tinteiro, jogou aqui, e falou umas coisas, eu lembro que ela fez todo um ritual, o cobreiro sumiu. Eu não sei se foi a tinta da caneta tinteiro, não sei se foi a planta que ela usou, não sei se foi a oração. Então o benzimento está nesse entroncamento. Ele carrega um pouco de cada coisa e gera um caldo novo. Então a gente tenta agregar tudo isso que a gente chama de Brasil, né? Que é o caldeirão aonde o benzimento se dá, né? Muito tempo isso foi oprimido, mas o benzimento ele nunca conseguiu sair desse caldeirão. Ele é feito desse caldeirão, dessa mistura, dessa grande sopa bonita que nós temos, né? A minha percepção sobre isso é que não tem jeito. O brasileiro é assim. E vai transitar, se não da igreja, pro terreiro, pro benzimento, pro cristal, pro esotérico. Eu acho isso lindo. É menos ortodoxo, é mais livre. Permite a gente acomodar as nossas angústias com o recurso que for. No ensino médio, eu prestei o vestibular para a faculdade de Direito. Eu já trabalhava no Tribunal de Justiça. Comecei muito nova no tribunal e me encantei pelo direito. O meu plano de vida era a magistratura. Eu foquei e disse, eu serei uma juíza. Mas um dia eu fui tentar fazer a minha rematrícula e eu não tinha o valor suficiente para conseguir fazer a minha rematrícula. Tranquei a faculdade e aí é essa linha do tempo. Enquanto eu estou fazendo a faculdade de Direito, acontece esse fato, eu começo a buscar outros caminhos espiritualmente e aí foi quando eu entendi que me dedicar a uma prática espiritual, que me dedicar a uma prática ancestral e fazer disso um resgate cultural não mancharia meu coração. Quando você olha para o processo histórico, né, a inserção de história africana, história indígena no currículo escolar é uma coisa muito recente. Então a gente tem um déficit histórico, né, de conhecer essa realidade brasileira de fato, mas fora dessa chave colonizada. Eu vejo essa relação de uma forma muito forte, porque todo povo marginalizado que construiu a história do benzimento, assim como na Umbanda. Então, acho que por isso que eu gosto muito de relacionar os dois, assim, eu acho que eles contam a história do Brasil de um jeito que a gente não vê nas escolas. Das curandeiras do interior, nos lugares que não tinham acesso ao hospital, e que curavam erisipélas, salvavam a vida de pessoas,
Tudo isso com conhecimento da natureza, conhecimento de ervas, conhecimento de coisas que a gente tem aqui no Brasil. A gente poderia na escola, por exemplo, saber o que é uma benzedeira. Mas a gente não sabe o que é uma benzedeira, assim como a gente não sabe o que é uma folia de reis. Assim como a gente não sabe o que é um bumba-boi, um maracatu, uma congada, uma festa do divino. A gente não sabe quem são os mestres da tradição. A gente não sabe quem foi Luiz Gonzaga, Lia de Itamaracá. A gente não sabe quem foi Dona Selma do Coco. A gente não sabe quem foi Luiz Câmara Cascudo. A gente não sabe. Então, isso também está muito ligado a uma maneira ainda de se colonizar nosso povo. A gente não aprende quem nós somos na escola. A gente aprende quem é o colonizador. Quando a gente pensa que o ensino hoje não apresenta elementos que são característicos da cultura do nosso povo, quando se pensa que o espaço na escola para discutir, para apresentar, para se fazer conhecer aquilo que é marcadamente brasileiro, seja de maneira um pouco mais regional ou de maneira mais difusa sobre o nosso território, o fato de não ter muito espaço para isso é uma forma de fazer com que isso aos poucos se perca. E tem uma lógica colonizadora nesse aspecto, porque o colonizador tenta organizar o espaço que ele ocupa segundo a sua conveniência. Só que agora não é um colonizador mais externo que decide o currículo das escolas. Acho que assumir esse compromisso ético com o benzimento é também descolonizar esse imaginário. Assumir que existe essa diversidade e resgatar essa diversidade. E aí foi quando, num processo de tristeza muito profundo, eu me isolei. Eu me isolei do mundo. Então acontecia coisas comigo, desde ver um filme legal, ou sei lá, tomei um cappuccino, e eu não tinha com quem dividir. E aí então eu entrei num grupo do Facebook, que existe até hoje, que se chama Eu Aceito, Eu Ofereço São Paulo, que é um grupo onde mulheres oferecem e aceitam coisas sem a questão financeira. E aí eu fiz uma postagem que tá lá até hoje, que é ofereço ensinar benzimento, porque era a prática mais fresca que eu tinha na minha cabeça. E aceito novas amizades. E aí eu achei que seria o quê? 2 pessoas num parque, um bate-papo informal. No dia seguinte, tava lá 17 pessoas. O benzimento, ele pode ajudar em tudo, né? Assim, não existe uma contraindicação para o benzimento, né? Então, hoje a gente tem muitas coisas, muitas doenças que não existiam realmente há muitos e muitos anos atrás. Se você pega em livros, você tinha benzimentos de antigas benzedeiras para risipela, campanha caída, bucho virado, que hoje em dia ninguém nem mais sabe o que é, né? Mas não tem benzimento, por exemplo, para depressão e ansiedade, que é um dos maiores pedidos atualmente para depressão e ansiedade. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Benzimento, em que a gente recebe milhares de pedidos de benzimento, milhares, e até no próprio Instagram. E quando você vai ver lá, motivo, depressão, ansiedade, tendência suicida, crise de pânico, 80% dos casos é mental. Não que não existisse depressão anteriormente. Como é que um africano escravizado, arrancado de Angola, num canavial brasileiro, sei lá, da Bahia, no século XVIII, tendo deixado família e filhos, que ele poderia lidar com a vida? Muito provavelmente, muitos deles enfrentaram um quadro depressivo. Só que não tinha esse nome, não tinha o volume que a gente tem hoje.
o modo de vida em uma cidade grande é muito mais acelerado do que em uma sociedade rural, né? Então você é bombardeado com informações a todo tempo, né? Você tem um fluxo muito intenso de vida, né? Então é muito compreensível que hoje em dia né, as benzedeiras benzam muito mais ansiedade e depressão do que cobreiro e aranheiro, né? Porque as pessoas têm muito menos contato com cobras, aranhas, do que com esses males da sociedade contemporânea. Podem surgir novas rezas, novas tradições para benzer locais, por exemplo, benzer negócios, que isso a gente também não via antigamente, né? Eu entendo que o benzimento vem para ajudar as pessoas naquilo que elas têm como demanda. E essa demanda da depressão, os quadros emocionais mais fragilizados, é uma demanda da nossa época. Que haja benzedeiras e benzedeiros para tudo isso. Vai ser bom pra gente. Eu nunca dei uma aula na minha vida. Eu não sei dar aula, eu sei fazer audiência, mas eu vou. Foi quando então meu mentor, vô Antônio, que é também o mentor da escola, ele é uma consciência espiritual que não tem um corpo humano, ele disse: se você não fizer isso direito, você não vai fazer. Meu nome é Antônio. E eu, vozes loucas na minha cabeça. E não dei muita bola. Na quarta-feira, as 17 pessoas desmarcaram por motivos completamente alheios e diferentes um do outro. E então foi quando eu realmente comecei a dar o meu melhor. Me enfiei em artigos acadêmicos sobre benzimento, me enfiei em bibliografia de benzimento, em livros de benzimento, ganhei o meu primeiro livro de benzimento do meu antigo companheiro. E aí falei, tá, pronta, não sei se eu tô, mas eu vou. O benzimento é um fenômeno social, né? Então ele tem essa conexão com a vida social. E ele responde e incorpora a vida social. Todo esse debate de tecnologias, do próprio trânsito religioso, mudança religiosa, ele aparece no benzimento. Ao mesmo tempo que eu acho fantástica a internet, redes sociais, etc., uso muito, né? Para algumas pessoas, elas podem sim se afastar, mas não só do benzimento, né? De coisas em geral. Por exemplo, cultura, arte. Mas eu acredito que ela também pode ser uma grande ferramenta para trazer o jovem para o benzimento. Que, por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro curso de benzimento lá, eu achei através do Facebook. Inevitavelmente, quando você pensa em modernidade, você é levado a outro polo de pensar a tradição, né? Mas eu acho que é um movimento constante de não pensar as duas coisas como opostos, mas pensar as duas coisas como complementares, né? E aí pensar o benzimento moderno, ele passa por essa recuperação da tradição, mas é uma recuperação que é feita em um contexto contemporâneo. Então não tem como fugir de mídias sociais, de redes sociais, de tecnologias digitais. A internet, o acesso às redes sociais, o mundo é híbrido hoje. Mas aqui no Brasil, a gente consegue transitar e conhecer coisas, comprar produtos, fazer intercâmbio, fazer trocas, participar de grupos com pessoas, dependendo do assunto, pessoas do mundo inteiro. Daí, aumenta ainda mais a importância daquilo que a gente estava conversando sobre qual é o lugar que a gente vai preservar. Mas eu acho que a tecnologia ela só ajuda. É que a pessoa ela tem poder sobre a tecnologia de buscar o que ela quiser. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar, que a gente tem que estar. Eu acho que eu só conheci o trabalho da Pamela, por exemplo, por conta da rede social, né? Muitas pessoas vêm me buscar para benzer por conta das redes sociais. Eu acho que é lá que a gente sabe ocupar, é lá onde a gente deve estar. É muito legal, né, quando eu falo um pouco da tecnologia, assim,
que eu posto, né, na minha bio do Instagram, né, tá assim, psicóloga, benzedeira, mamãe do Bento e tal, né, e eu recebo pedidos de benzimento pelo Instagram. Nos últimos tempos, as mudanças são tão rápidas que estruturas importantes como Estado, religião, escola, família, não puderam se transformar com a mesma velocidade que outras dimensões da vida humana. Ainda bem, porque senão a gente teria se perdido muito mais. No entanto, o fato de não ter se transformado no mesmo ritmo que outras dimensões da existência humana talvez não nos permita ainda ter muita clareza do que preservar, de como preservar, ou do que precisa ser transformado, do que precisa ser mudado. Tudo que é cultura tradicional, ela tem que ser viva, ela tem que ser renovada. Porque se não é, vira peça de museu. Foi lindo, é lindo a minha bisavó, a minha avó, olha como é lindo lá, mas está lá, está morto, está parado. Então tudo que é tradição tem que se renovar. Tem que estar junto com a tecnologia, né? E junto com o que o mundo está dizendo. Tem que acompanhar a minha existência aqui, nessa era, né? Porque o benzimento só está vivo hoje porque eu estou aqui hoje e eu preciso ocupar, suprir a necessidade do povo que está aqui hoje, né? Nesse dia eu recebi uma ligação da minha avó falando que o meu bisavô, vô Lourenço, esposo da avó Rosária, tinha tido um AVC e os médicos estavam chamando para se despedir. Naquele dia era dia de um deus africano da doença e da saúde. Era também uma quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016, onde eu fiz uma oração para esse deus africano, pedindo para ele segurar o meu bisavô. Eu falei, eu vou rapidinho ali, porque eu precisava honrar o meu comprometimento. Tinham 17 seres humanos que se comprometeram a dedicar um tempo de vida, mas também tinha o meu bisavô, que era o amor da minha vida. E aí eu fui, peguei o trem, e aí eu fiquei vendo os trilhos, e os meus bisavós, eles se casaram quando eles tinham 13 anos de idade. Meu bisavô morreu com 96. Ela morreu 13 anos antes dele. E todas as noites ele dava um beijo na foto dela e falava boa noite. E aí eu vi que não seria justo segurar ele aqui. E aí eu fui para essa aula e fiquei me culpando, porque a gente não aproveita o tempo com quem a gente ama quando tá aqui. E ali eu comecei, nunca tinha dado uma aula na vida. Quando foi mais ou menos no meio da aula, meu celular disparou a tocar. Era meu antigo companheiro. Eu atendi ele, eu falei, o meu avô morreu, né? E ele falou, morreu. Naquele momento, o tempo parou. Porque quando alguém que você ama muito morre, outro planeta Terra começa a existir. Os jovens, eu acho que a gente fala tanto dos jovens, mas o lugar do jovem é um lugarzinho da vivência humana que todos os olhares estão para ele, né? Então, a criança, ela quer ser o jovem. O adulto, ele quer olhar para o jovem, dizer o que ele tem ou não fazer, e quer ser jovem de novo. O idoso, a pessoa da terceira idade, também olha para o jovem. Então, o jovem está sempre num lugar, né, numa berlinda, que eu acredito que se acontece com o jovem é porque está acontecendo com a sociedade. O jovem é o olho do mundo. Eu acho que tem uma grande parcela que está mais desconectada, está procurando superficialidade, coisas que a gente considera mais banais, mas eu também vejo um movimento muito grande do outro lado, assim, de jovens que estão buscando se reconectar com práticas ancestrais. Tem muita jovem benzedeira agora, e eu acho que a internet ajudou muito nisso. Por exemplo, eu conheci
a escola de benzimento pela internet. Eu vejo que os próprios pais já estão muito afastados dos filhos, pelo menos alguns, né? Então, assim, como é que uma criança ela vai conseguir chegar, sei lá, na sua ancestralidade o mais distante possível se ela não consegue chegar na ancestralidade que vive com ela dentro da própria casa? Eu sinto que tem um pouco ali de... um pouco de desinteresse. Eu acho que as pessoas mais novas, elas não aprenderam que a ancestralidade, ela tá ali. A ancestralidade não precisa você buscar lá no seu tataravô. Às vezes ela tá no seu pai, na sua mãe, às vezes ela tá nos seus avós. Às vezes... Daí que você vai puxando, né? E eu acho que falta isso pro pessoal hoje. Quando o jovem vem sentindo alguma coisa, ele vai atrás. É a juventude que o motor desse mundo. O jovem é que talvez seja o combustível necessário para todas essas permanências. Mas a responsabilidade acho que está mais naqueles que vieram antes deles. De não deixarem se perder, de construírem sentido, de explicarem o porquê das coisas. Porque aí eles seguem adiante. A juventude não abre mão daquilo que é importante para ela. E aí, então, eu nunca fui uma bisneta sem bisavô vivo. E aí eu não sabia como era viver. E aí, todas as pessoas que estavam lá me acolheram. A gente parou a aula e elas perguntaram pra mim se eu queria parar e ir pro velório. E aí eu me lembrei de que o meu bisavô, ele acabava tudo que ele começava. Quando ele ia cuidar do galinheiro, ele acabava até a última galinha. E aí eu falei, eu vou honrar a memória dele acabando o que eu comecei. E aí então eu tava seguindo a minha vida pra, fiz um encontro, retomei amigas, agora eu tenho pra quem contar as minhas coisas. E, enfim, vamos voltar pro direito. E aí a minha amiga Fernanda Griso, ela falou, Pam, por que você não vai de novo? Por que você não faz mais uma turma? Você mandou bem. Você acha mesmo? Ela falou, acho. E aí eu fiz a segunda turma. E aí eu fiz a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E todos os finais de semana, desde agosto de 2016 até agora, já foram 178 turmas. E mais de 2.100 benzedores em terra, agora em 2023. Não houve um momento em que eu decidi criar uma escola. Quando eu vi, eu já tinha uma. Eu acho que essas pessoas consideradas benzedeiras, benzedores tradicionais, têm um medo assim, muito profundo de que isso se perca, de que isso acabe, né? E precisam... É uma coisa, é uma força vital mesmo que precisa ser continuada. Comecei com uma criança, tá? Meu pai que me ensinou, aí eu comecei a benzer uma criança. Primeira criança eu aprendi com uma dor de cabeça. Eu faço porque eu gosto, eu acho que as pessoas precisam de benzeção. Nós precisa, o povo precisa, nós também precisamos. Todo mundo precisa da benzeção. Nós precisamos de fé. Nós podemos ter tudo, mas a nossa fé é em primeiro lugar. Veio um moço aqui, ele chegou aqui chorando, sentou ali, ó, ali e chorou. Foi assim, dona Ana, eu vim aqui porque eu quero tirar minha vida. Eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando. Eu falei, não, você vai aguentar, que Deus já amanhã. Bate a cabeça aí na mesa, eu vou te benzer e Deus vai te sarar. E o meu benzimento, né, vai melhorar você. Quando chegou na outra semana, a mãe dele veio aqui. Me trouxe ele, veio me agradecer e me deu um abraço. E ela falou, dona Ana, se não fosse a senhora, eu não estava aqui hoje. Então, agradeço muito a senhora e Deus. E a senhora não para. A senhora é uma vencedora.
Eu fiquei contente, fiquei feliz. Tem bastante de jovens que já está benzendo já. Bastante. Eu rezo para eles continuar. Então, ele veio aqui e falou, Dona Ana, eu benzo. Eu agradeci, porque você está no caminho certo. Graças a Deus. Eu achei legal continuar. Eles precisam da bênção e da graça de Deus. É importante, muito importante. Jovem, eu peço para vocês acreditar no benzimento. O benzimento para nós é a nossa fé e é a nossa vida. No Brasil precisa manter essa postura. Como que você atrai esse jovem para o benzimento? Dando um lugar para ele, que ele é amado e ele é o bastante, sem número de like, que ele pode ser ele. Porque esses jovens, eles também sofrem. São jovens que estão ansiosos, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com pânico, que são julgados o tempo todo. Pelo círculo social, pelos amigos, até pela própria rede. Então, você atrai esse ser humano como ser humano. Porque na minha visão, para tudo ligado à espiritualidade, você não tem uma receita de bolo e você não tem uma forma certa ou uma forma errada de fazer. Você tem a forma que faz sentido. Então você pode chegar para mim e falar, eu estou com tal problema e eu posso te dar uma ideia de como solucionar. Mas se aquela ideia ela não faz sentido para você, ela jamais vai funcionar. Então, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. O benzimento é um pouco acima disso. Então isso eu já acho uma porta aberta para que os jovens, são tão questionadores, e eu acho isso tão legal, se interessem por essa prática. O jovem ele precisa pesquisar, ver do que ele gosta, ver o que faz sentido para ele. Então pode ser trabalhar com cristais, trabalhar com velas, né, com fogo. Ele pode fazer o benzimento com defumação, com cachimbo. E é muito importante, assim, né? A gente deixar próximo, deixar no mesmo nível da linguagem, né, da palavra, da conversa, do meme. Acho que tem que estar dentro disso, né? O jovem ele pode inovar porque ele pode trazer o benzimento para um item, ele pode benzer. Hoje tem muita coisa do amuleto, né? A pessoa que tem uma pedra de amuleto, alguma coisa do tipo. Então, você pode benzer um amuleto, você pode benzer um floral que você toma para potencializar. O jovem hoje ele tem ferramentas incríveis. O jovem tem tudo a seu favor. Tudo. É a internet, é o poder da comunicação, né? Que a gente tem, que a gente pode, que a gente faz acontecer. Um pouco desse desmedo que a gente vai, né? É aí que o povo tá pensando, eu vou, se eu quero eu vou atrás. Uma coisa que é muito engraçada é quando a mãe vai e pergunta se pode levar a filha. A filha tem até 12, 13 anos de idade. E aí vem com a mãe. Aí tá lá, com o fone, mexendo, curtindo no TikTok ou no Instagram. Aí escuta uma coisa, uma frase como, por exemplo, você basta do jeito que você é. Aí ele vai e tira um fone. E tá lá, te olhando de rabo de ouro. E aí, ao longo do curso, ele me pede um caderno. E aí no próximo ambulatório ele tá benzendo com a mãe. Então, você não tenta pegar ninguém enfiando goela abaixo. Deixa ele ser quem ele é. Ele vai se interessar, se ele vê que você tá interessado. Benzimento ser extinto é uma parte da nossa cultura que também porque por mais que você não acredite no benzimento, ele faz parte, né, da nossa história. O benzer, eu vejo como uma coisa muito antiga que está sendo desvalorizada atualmente. Então eu tento, como que eu posso dizer?
eu queria que essa prática fosse mais reconhecida, vamos falar assim. Acho que a gente perderia uma possibilidade de conforto, de acolhimento e de esperança, que o benzimento traz isso. Fundamental para a nossa gente. Independentemente da fé da pessoa, se ela acredita ou não. É um lugar de acolhimento, é um lugar de escuta, é um lugar de cuidado, é um lugar de bem-querer. Perde-se muito. Os meus planos futuros é um Brasil onde o benzimento seja reconhecido como que ele é. Como uma cultura popular, que o povo do Brasil inteiro tem o direito a essa bênção e tem o direito a essa informação e esse conhecimento. Que a gente, de alguma forma, tem ainda um meio, uma maneira de se oficializar o benzimento, não só como algo religioso, espiritual, mas como uma tradição que pode ser estudada, né, que pode ser pesquisada. Quem foram os grandes benzedores, né, de cada região? Eu adoraria que tivesse mais associações, legislações de benzimento. Quero que tenha política pública que regulamente a função de uma benzedeira e proteja as benzedeiras de intolerância religiosa. Que teria uma benzedeira em cada rua, que a gente não fosse tão difícil de encontrar. Pra ser mais ou menos que nem na época da nossa avó, assim. Eu tô com algum problema, eu sei que tem um benzedor em tal lugar, assim, voltar a ter um fácil acesso. Que ele se perpetue. Que não tenha mais essa questão de ameaça de extinção do benzimento. São coisas que eu acho que precisavam ter um pouco mais de força, assim, na parte, por exemplo, de trazer benzimento para o SUS, para a veterinária também. Que a gente possa um dia ter um mapa de benzedores, né? Ter um acervo, um museu do benzimento, um dia do benzedor, né? Que ele seja tombado com patrimônio. Tem uma importância muito simbólica. O benzimento é um jeito de ser do brasileiro. E eu sou muito afetado por isso. Felizmente, muito afetado. Dar continuidade para isso, eu acho que significa mais do que se encontrar com você mesmo, com as suas raízes, né? Significa um compromisso com todas essas pessoas que já viveram, né? Um compromisso de sempre tornar isso presente, né? De recuperar essas memórias, de produzir novas memórias também, né? De fazer essa conexão entre gerações. Eu quero o Dia do Benzedor no calendário nacional, para que essa memória não acabe. Eu quero ser desnecessária um dia. Às vezes o benzimento está no olhar, está no ouvir o outro, está no cuidar do outro, né? Está no oferecer um café, uma água, um chá. Então o benzimento, eu acho que mais do que uma palavra, ele está nesse momento. É um jeito de Deus te dar um abraço, assim, através de outra pessoa. Então é quase um abraço de um coração pro outro. Todo mundo pode ser benzedeiro e benzedeira. Basta o coração querer. O benzimento é a maior prova de amor ao próximo que a gente pode dar. Então, você doa tempo para amar ao próximo, e o tempo é uma coisa que a gente não pode comprar e que a gente também não pode voltar atrás. Às vezes a gente não faz ideia do que aquela pessoa está passando, a gente não conhece aquela pessoa e a gente simplesmente benze, né, se doando, fazendo por amor mesmo. De repente a gente nunca mais vê aquela pessoa, mas a gente e também não faz ideia do bem que a gente fez para ela, né? Benzer para mim é uma coisa mágica.
Benzer pra mim é magia. Simplesmente. Benzer pra mim é puramente magia. Aprender a ajudar o outro. Mesmo que o outro seja a pior pessoa do mundo, você poder ajudar ele. A fé. A fé é em primeiro lugar. Eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver minha fé, só confiança na gente mesmo. Medo de tudo é Deus, Ele que dá tudo. O benzimento, ele é o que o brasileiro é. Pra mim, a cara do Brasil é a cara de uma benzedeira.